Olá pessoal do YouTube, meu nome é Eudes Luiz, eu sou do canal Logística Atual e hoje falaremos sobre um tema bastante interessante e tranquilo, que é a diferença entre estoque e armazenagem. A diferença de estoque e armazenagem vai ser bastante interessante porque eu vou falar tanto do tipo de estoques como também os tipos de armazenagem, mas logo de frente a gente vai falar sobre a diferença entre estoque e armazenagem, porque são coisas distintas, são coisas diferentes, tá pessoal? A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa não, tá bom? O que é o estoque? O que é o estoque? O estoque, pessoal, nada mais é do que as mercadorias, os produtos, como isso daqui, ó, essas caixas aqui, por exemplo, que se tiver um produto dentro, isso é um estoque. Isso aqui pode chamar de estoque. E ainda tem uma pequena diferença entre estoque e estocagem. A estocagem, pessoal, é aquele lado estático, aquele canto parado onde você coloca aquela mercadoria. Quando você está no centro de distribuição, que tem um endereçamento, que você coloca lá naquele ponto fixo uma mercadoria, aquilo é chamado de ponto de estocagem. Por isso que é chamado de estocagem. Agora, já o estoque é essa parte aqui, pessoal. São os produtos. Seja que produto for esse, se seja perecível, se seja um produto perigoso, independente de que produto seja esse, o produto em si é o que a gente pode chamar de estoque. Então, e o que é a armazenagem? Então, pessoal, a armazenagem ela está mais voltada à estrutura de onde vai guardar essa mercadoria, onde vai guardar esses produtos, onde vai se guardar o estoque. Porque a armazenagem está mais voltada para a proteção da mercadoria para o uso da empresa no tempo certo que ela necessitar. Então a armazenagem ela protege essa mercadoria para que, consequentemente, essa mercadoria seja levada até o cliente que requisita ela da forma a mais adequada possível e inclusive, essa mercadoria ela não pode estar variada. Como assim variada, Eudes? Ela não pode estar deteriorada, ela não pode estar estragada, ela não pode estar danificada, pessoal. É por isso que serve a armazenagem. A armazenagem ela serve para proteger a mercadoria para que quando ela seja colocada naquele local, dentro do armazém, ela seja protegida e, consequentemente, seja levada para algum canto, ou seja uma venda para um cliente, ou seja dentro da empresa, entre departamentos, mas que ela chegue da forma que ela foi comprada. É para isso que serve a armazenagem. E a armazenagem, pessoal, ela tem toda uma estrutura. Ela tem uma estrutura de porta-paletes, de mezaninos. Ela tem toda uma estrutura de acordo com as especificações da mercadoria. Porque você não vai pegar um produto congelado e vai colocar dentro de um galpão de produto seco. Então, dentro de um galpão que é para produto perigoso. Então, é isso que eu quero dizer. O tipo de produto é que vai fazer o tipo da armazenagem. Mas estoque, quando você fala, eu vou no estoque, eu vou não sei aonde. Não, o estoque é a mercadoria. Você vai lá na armazenagem e você vai lá no ponto de estocagem para, consequentemente, você ver o estoque. É assim que a gente tem que entender, a gente que está querendo entrar nessa área de logística. Mas é muito normal a gente ouvir a pessoa dizer, eu vou lá no estoque, porque isso se tornou normal, entendeu? Quando ele diz que ele vai lá no estoque, ele está dizendo que vai lá na mercadoria, é isso que ele quer dizer. A parte de estocagem que eu falei, que é a diferença de estocagem e estoque, por exemplo, esse ponto fixo aqui, pessoal, tá vendo esse ponto fixo aqui? Isso aqui é chamado de estocagem, esse ponto fixo. Já essa mercadoria aqui, é chamada de estoque. E já toda essa parte de estrutura, de ferro, que a gente chama aqui, isso aqui de porta-paletes, e aqui a parte de cobertura, né? Todo o piso, isso aqui é o chamado armazém, ou seja, a armazenagem que guarda essas mercadorias para que essas mercadorias não se estraguem, não fique deteriorada, não fique avariada, não fique danificada, para que, consequentemente, ela seja levada para o cliente, ou seja, pode ser cliente interno dentro da empresa ou cliente externo, que é uma venda, tá bom? Valeu, pessoal. Agora vamos ver aqui outra parte, tá? A gente já viu a diferença entre de estoque e armazenagem, a gente vai ver aqui os tipos de estoque. Ou eu digo, qual é o tipo de estoque que existe? Olha, pessoal, existe a matéria-prima. E o que é a matéria-prima? Vamos supor, você tem uma fabricação de carros. A matéria-prima principal, principalmente para fazer o carro, é o aço, pessoal. O aço, então, é a matéria-prima
de fazer o carro. Você quer fazer um bolo? O que é a matéria-prima do bolo, pessoal? A matéria-prima do bolo é o trigo. Se você vai fazer um bolo de chocolate, é o trigo, é o chocolate, é a manteiga, é a margarina, é o leite, é o ovo. Então, isso é a matéria-prima do bolo. No caso do carro, a matéria-prima é o aço, como eu estou mostrando aqui, essas bobinas de aço. Então, a matéria-prima do carro é o aço. Esse é o primeiro tipo de estoque existente, a matéria-prima. Qual outro tipo de estoque que existe? É o estoque em processamento. E o que é um estoque em processamento, pessoal? Um estoque em processamento, pessoal, nada mais é do que, por exemplo, nessa linha de produção tem vários carros um atrás do outro, não é isso? Então, esses carros aqui eles estão dentro de um processamento que vai fazer todo o processo para que, consequentemente, esse carro se torne um produto semi-acabado ou acabado. Mas nesse caso aqui, como ele está na linha de produção ainda, o pessoal mexendo nele, isso é chamado de estoque em processamento. O estoque também existe, pessoal, o estoque semi-acabado. E o que é o estoque semi-acabado, Eudes? Por exemplo, vamos voltar de novo aqui na linha de produção de carros. Esses carros aqui, aparentemente, eles estão acabados, não é isso? Mas não, pessoal. Vamos dizer que falta colocar o plástico no bancos desses carros. Se está faltando colocar os plásticos no banco desses carros, ou está faltando colocar qualquer tipo de componente nele ainda que para ele se tornar um produto acabado, só faltam pequenos detalhes para ele se tornar um produto acabado, pronto. Isso é um estoque semi-acabado. No caso do bolo, por exemplo, você já fez todo o bolo e só falta colocar a cobertura de chocolate nele. Pronto, ele é um produto semi-acabado, porque só falta alguns pequenos detalhes para ele se tornar acabado. Então vamos para o próximo estoque, pessoal. O estoque acabado. Aí fica mais fácil, né, pessoal? O estoque acabado é o estoque já pronto para ser vendido para o cliente final. Quando esse produto ele está pronto para ser vendido ao cliente final, ele é um produto acabado. No caso aqui eu coloquei uma estocagem de carro e um estoque de carro, que eu posso falar também estoque, que o estoque são os carros. E aqui eles estão prontos para ser vendidos. Quando eles já estão prontos para ser vendidos, ele é chamado de estoque acabado. E qual outro estoque, Eudes? É o estoque de manutenção, pessoal. E para que serve esse estoque de manutenção, Eudes? Esse estoque de manutenção, pessoal, ele serve para, já está dizendo o nome, fazer manutenção dentro da empresa. Se for uma manufatura, uma linha de produção, você vai precisar de chaves de boca, você vai precisar de óleo para estar colocando nos maquinários, para que os maquinários não parem, fiquem lubrificados. Então, todo esse tipo de estoque aí, que é para manutenção de alguma coisa dentro da empresa, é chamado de estoque de manutenção. Agora vamos para os tipos de armazenagem, pessoal. Os tipos de armazenagem é bastante interessante. Os tipos de armazenagem existem os centros de distribuição. E o que é um centro de distribuição, Eudes? O centro de distribuição, pessoal, nada mais é que um lugar que você vai armazenar o produto e, consequentemente, ele vai ser distribuído. Essa distribuição ela pode ser tanto de empresas para filiais, como para vendas diretas para clientes, comerciantes, padarias e etc. Dentro desses armazéns, pessoal, vai existir ruas, vai existir endereçamento, que vai existir o número dessas ruas, vai existir que tipo de estoque vai ter aqui dentro. Então, tudo dentro do centro de distribuição, vai existir docas. O que é docas, Eudes? É uma porta, pessoal, que passa a mercadoria tanto no recebimento como na saída, que a gente chama de expedição. Então, isso é um tipo de centro de distribuição. O centro de distribuição, como eu falei, é mais em questão de distribuir, que a gente chama de transferência de empresa para outras empresas, filiais ou vendas diretas para comerciantes, padarias e etc. O outro tipo de armazém, pessoal, é chamado almoxarifado. O almoxarifado, na maioria dos casos, ele é menor do que um centro de distribuição, que é chamado CD. Quando eu falar CD, pessoal, eu estou falando centro de distribuição, tá? No caso do almoxarifado, ele é um pouco menor que o centro de distribuição. Ele é mais voltado para suprir as necessidades internas das empresas. E ele usa já outros tipos de estruturas, tá? Ele é menor e o tipo de estrutura você pode ver aqui. Isso aqui já não é um porta-pallet mais não, tá, pessoal? Isso é chamado de uma estante. E essa estante guarda os materiais. Por exemplo, aquele material de manutenção, pronto, ele é guardado dentro de um almoxarifado para, consequentemente, ser usado dentro das empresas. E o depósito? Ainda existe o depósito, que é diferente de um centro de distribuição, tá? Um depósito ele pode ser também de grande porte, médio porte, pequeno porte.
e ele é voltado para armazenar os produtos. Vamos supor que você tem aí um depósito de cerveja dentro da empresa, e esse depósito também pode ser chamado de expedição. É onde existe a expedição, a saída da mercadoria, existe esse depósito. E também pode ser um depósito para armazenar produtos para matéria-prima, para ser colocado dentro da linha de produção. E também pode existir o depósito, que é a expedição, que é para a saída da mercadoria, que já é com o produto acabado, pessoal. Um depósito para a saída da mercadoria. Ele é diferente do centro de distribuição em outras características, porque um centro de distribuição ele é mais estratégico para suprir as necessidades das empresas diante de filiais. E aqui é um tipo de depósito, tá? É isso, pessoal. Eu gravei esse vídeo, eu espero que vocês gostem e muito obrigado por estar no meu canal.